João capítulo 9, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Fica muito ligado, preste muita atenção, anote o que você puder. Diz assim a palavra do Senhor, João 9, 1 em diante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Senhor, e nós pedimos nessa noite que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor tire toda a venda, como lá o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que o Senhor tirou as escamas dos olhos dele. Ele que era alguém que conhecia tanto, ele que era um fariseu, um homem, um conhecedor da lei, mas ele estava cego, completamente cego. E o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor tirou as escamas dos seus olhos, ele pôde ver a glória do Senhor. Tua palavra diz que ele viu uma luz mais forte do que o sol, que o cegou fisicamente, mas que abriu os olhos deles espirituais. E nessa noite é isso que nós te pedimos, Senhor, a luz do Senhor, a glória do Senhor, que nós possamos contemplar a glória do Senhor. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento. Essa é a oração da tua noiva nessa noite. Amém, amém. Muito bem, então, queridos, é uma história bem conhecida. Eu amo demais essa história, amo demais. Cada vez que eu leio essa história, vem uma coisa nova assim nessa história, né? E é isso que eu quero compartilhar com você, porque na verdade, irmãos, é mais do que uma história de um milagre, não é? E é um grande milagre, porque veja bem, o homem é cego de nascença, não é? Se fosse hoje, nem seria tão grave, não é? Hoje tem transplante de córnea, não é? Hoje tem o cego que não conseguir fazer um transplante, ele pode até aprender a ler em braille, não é? Então hoje não seria uma coisa tão grave. Tem muitos deficientes visuais hoje no nosso meio de grande sucesso, não é? Bom, a gente vai falar um monte de exemplo aí, né? Aquele cara lá na nossa época, o Steve Wonder, né? O cara era fera, um maestro, top das galáxias, e o cara era cego. Mas, irmãos, nessa época aqui, veja bem, é um grande acontecimento, porque os cegos não tinham outro jeito, eles iam mendigar. Se eles não tivessem uma família rica, eles iam mendigar. Era essa a sina dos cegos. Então, já seria um grande milagre. Mas eu quero que você preste bem atenção aqui agora. Tem algo por trás desse milagre, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Porque na verdade Jesus não está só fazendo um milagre, Ele está aproveitando aquela situação, aquela tragédia na vida daquele homem, para ensinar algo muito tremendo. Quando os discípulos disseram: quem pecou, foi ele ou foram os seus pais? Jesus diz: não foi ele nem os seus pais, não é? Mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. O que vai acontecer agora é algo tão tremendo na vida dele que todo mundo vai ver a glória de Deus. Então Jesus vai denunciar algo que está acontecendo aqui. Pessoas que estão espiritualmente cegas, não é? E ele quer abrir os olhos dessas pessoas. E aqueles que estão cegos, não é? No caso do cego, vai ver. Então ele está fazendo assim ele está fazendo uma comparação. Por exemplo, quando aconteceu o milagre, os fariseus não entenderam nada, estavam cegos. Eles conheciam tanto, mas eles levaram esse homem para um julgamento, não é? E eles disseram: o que aconteceu? Como que você voltou a ver?
E o cara falou: foi o homem chamado Jesus. Ele fez lodo com a saliva, não é? Ele passou nos meus olhos, me enviou para eu tomar um banho lá no tanque de Siloé. Eu fui e voltei vendo. Eles não acreditaram, eles disseram o seguinte, eles estavam tão cegos, que eles disseram o seguinte: esse homem é pecador, porque ele não guarda o sábado. Olha só o que eles não estavam vendo a glória de Deus. Tem alguém me entendendo? Eles não estavam vendo a glória de Deus. O que Jesus estava fazendo naquele homem era para que todos vissem a glória de Deus, mas eles não conseguiam ver. Eles disseram: ele é pecador, ele não guarda o sábado, não é? Então eles perguntaram de novo: o que aconteceu? 3 vezes eles levaram o homem ao interrogatório. Quando eles não deram mais conta, eles falaram assim: nós não acreditamos, chama os pais dele. E eles chamaram os pais do homem, não é? E perguntaram para os pais confirmaram: é verdade, ele é cego desde a infância, ele nasceu cego, mas como ele voltou a ver, nós não sabemos de quem fez isso, muito menos perguntem para ele. E eles voltam para o cara: fala para nós aí, o que aconteceu? Ele disse: eu já disse para você, já disse várias vezes, você não acredita. Quem está me entendendo que eles estão cegos? Eles estão cegos, não conseguem ver a glória de Deus. Por outro lado, o cego vai ver Jesus. Está entendendo? O cego vai ver Jesus, vai abrir os olhos desse cego. Irmãos, e coisas maravilhosas acontecem na vida dele. Primeira coisa que acontece na vida dele, Jesus dá uma direção para ele. Olha só, era um homem que vivia na vida tateando no escuro. Ele não tinha visão de nada, coitado, miserável, vivia das esmolas dos outros, não tinha para onde ir, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhum propósito. E Jesus vai dar uma direção. Jesus chama ele e diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. A primeira coisa que ele recebe é uma direção. Quem está comigo aqui? Irmãos, agora ele tem uma direção. Agora ele sabe para onde ele vai. Agora ele sabe o caminho para ele encontrar luz. É o tanque de Siloé. Ele está indo para lá, ele tem uma direção e ele vai. Outra coisa que ele recebe ali, ele recebe sabedoria, uma sabedoria do alto. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Não é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. O apóstolo Tiago faz essa comparação. É uma sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Quem está me entendendo? É algo inexplicável, é algo que a gente não aprende na escola. E aí, irmãos, eu vou te falar que esse homem recebeu algo de Deus tão grande, ele se torna um homem sábio, porque a resposta que ele dá para os fariseus é tão linda. Ele fala assim para os fariseus: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E ele dá uma lição, aqui no João 9:31, ele diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. Irmãos, e os fariseus disseram assim: tu é todo nascido em pecado e queres nos ensinar a nós? O homem está cheio de sabedoria. Quem está me entendendo? Então, quando a luz de Deus entra nele, primeira coisa, ele tem uma direção. Irmão, tem muita gente sem direção na vida. Tem muita gente que não sabe para onde vai. Tem muita gente que vive um dia após o outro. Tem muita gente que pensa que está vendo, não é? Tem muita gente até envolvida com a religião. Esses fariseus estavam envolvidos com a religião, mas estavam cegos. O cego estava cego até ele encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, agora a vida dele tem um propósito. Vocês estão entendendo que nós precisamos dessa luz para que nós tenhamos um propósito, uma direção a seguir. Nós precisamos dessa luz para que a gente tenha sabedoria do alto, não só a inteligência humana, mas uma sabedoria do alto, para a gente ver além das coisas, para a gente ler nas entrelinhas, para a gente ouvir o que não está sendo dito. Isso é sabedoria de Deus. Outra coisa que ele recebe um milagre tremendo, porque ele mesmo diz: nunca se ouviu falar que um homem cego de nascença voltasse a ver. Então escuta bem, se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar: quantos precisam de um milagre? Quantos aqui pensam assim: puxa vida, a minha situação é muito difícil? Esse homem sabia que a situação dele era impossível. Ele disse: nunca se curou um cego de nascença, nunca aconteceu algo assim.
Nunca um cego de nascença foi curado nem pelos homens e nem por Deus. Ele sabia, ele estudava talvez sobre isso, não é? Ele ouvia na história, ele sabia, não tinha nenhum milagre sobre um cego de nascença. Puxa vida, nunca aconteceu. O meu milagre é impossível. Mas quando a luz chegou, o impossível se tornou possível. Vocês estão percebendo o que ele está recebendo? Estão percebendo que o que ele recebe, os fariseus não receberam? Ele recebe direção, ele recebe sabedoria, ele recebe o milagre. Mas ele recebe mais uma coisa, talvez a coisa mais importante que ele recebe. Ele recebe a salvação. Porque, irmãos, é tão interessante, porque depois que os fariseus interrogaram os pais, e os pais disseram, ele é cego mesmo, e eles não tinham argumento mais nenhum, eles falaram assim, aí eles tinham que decidir, a gente acredita ou não acredita? É verdade ou não é verdade? Eles tomaram uma decisão, você está expulso da igreja, porque você foi curado, ou então porque a gente não consegue entender, a gente não consegue ver essa luz, você está expulso, você não pode mais ficar aqui, vai embora da nossa igreja. O cara foi embora, foi expulso da igreja, porque os cegos da igreja não conseguiram ver a obra de Deus nele. Quem está me entendendo? Vocês estão entendendo sobre o que Jesus está falando? Ele não está falando sobre um milagre físico somente, ele está falando sobre luz e sobre trevas. Ele está falando sobre sabedoria e falta de sabedoria. Sabia que a palavra trevas na Bíblia, no Novo Testamento, no grego escótia, quer dizer ignorância. Jesus está dizendo, tem gente sábia, porque viu a luz, e tem gente ignorante, na ignorância, na escuridão, nas trevas, apesar de pensar que tem a luz. Então, irmãos, quando esse homem foi expulso da sinagoga, Jesus vai atrás dele. Interessante, Jesus vai atrás dele, e aí pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Acho tremendo isso. Você crê no Filho do Homem? E ele diz, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse para ele, você já o tem visto, seus olhos já foram abertos, sou eu que estou falando com você. E ele diz, eu creio, Senhor, e se prostrou e o adorou. Aleluia. Então, irmão, olha o que esse cara aqui recebe, a luz, ele recebe direção, ele recebe sabedoria, ele recebe um milagre incrível, o primeiro da história, não é? E ele recebe salvação. Agora escuta bem, meu tema hoje à noite com vocês, isso aqui é só a introdução, não é? Só para te dar um pano de fundo, para você entender. Mas o meu tema com você é a verdadeira sabedoria. Diga comigo, a verdadeira sabedoria. Porque, irmãos, a verdadeira luz, não é? Porque eu falei sabedoria como luz, mas a verdadeira luz. Qual que é a verdadeira luz? O João revela isso em João 1,9, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Ele está falando de Jesus. Jesus é a verdadeira luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele falou aqui nesse texto que nós estamos lendo para os discípulos, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois ele disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Quem é a verdadeira luz? É Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida e quando nós passamos a seguir Jesus de verdade, irmãos, olha, inevitavelmente nós vamos receber. O que nós vamos receber? Me ajuda lá. Direção, sabedoria do alto, o que mais? Irmão, não fique procurando nenhum homem para receber milagre. Não fique recebendo nenhuma igreja poderosa para receber milagre. Não fique buscando, como esses fariseus estavam buscando no homem. Traz aqui os pais dele para que a gente entenda, para que a gente receba a luz. Irmão, o homem não tem essa luz. O homem natural não tem essa luz. Quem está me entendendo? Então, e depois também, se Jesus entra na nossa vida, se chega a luz, nós temos salvação, ok? Então vamos ver comigo, como receber essa verdadeira luz. É isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite, depois dessa breve introdução. Então, como
que a gente recebe? O que aconteceu com esse cego? Como que ele recebeu essa luz que mudou a vida dele? Mudou a história da vida dele, ok? Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender, pela graça de Deus. Diga comigo, pela graça de Deus. Vamos entender isso? Como que a gente recebe luz, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Já é a pergunta do homem, natural, não é? O que é que eu tenho que fazer? Quanto custa? Qual que é o preço? Sabe quanto é? De graça. O que é que eu tenho que fazer? É pela graça, você já vai entender. Olha só, primeiro versículo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, o homem cego não viu Jesus, ok? O homem cego não viu Jesus, ele não tinha como ver. Agora eu te pergunto, será que ele estava pedindo para ver? Será que ele queria essa visão? Irmãos, eu creio, é uma sugestão, que esse homem nem pedia isso, ele nem sabia que ele tinha necessidade disso. Quando ele nasceu, ele já nasceu assim. E ele começou a viver pelo tato, pela audição. As percepções dele eram diferentes. Então ele não tinha necessidade de ver, porque ele nem sabia o que era ver. Alguém podia dizer para ele: rapaz, é muito lindo o sol, você precisa ver. E não entrava isso na cabeça dele. Onde é que ele está? Está para cá. Irmão, ele não podia ver, ele não sabia que ele precisava disso. Quem está me entendendo? Ele nunca buscou isso, mas Jesus o viu e sabia que ele tinha necessidade disso. O apóstolo João ensina, João 15,16: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então ninguém aqui, irmãos, não, pastor, mas foi eu que escolhi Jesus. Não, a Bíblia diz, foi ele que te escolheu. Você veio e disse sim, porque ele já tinha te escolhido. E sabe como que ele fez isso? De graça. Foi diferente com Bartimeu. Escuta, o Bartimeu gritava: eu quero ver, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque o Bartimeu não nasceu cego. Quando você tem algo e você perde algo, isso tem muito valor para você, não é? O Joséfo, o historiador da Bíblia, ele conta na história, a história do Bartimeu. A palavra Bar significa filho. Timeu é o nome do pai do Bartimeu. Filho de Timeu, a gente não sabe o nome dele na verdade, não é Bartimeu. Só se sabe que esse cara era um filho do Timeu. E a história diz que a cidade desse cara, desse Timeu, foi invadida pelos romanos. E ali, naquela invasão, esse garoto, o filho do Timeu, foi atingido e ficou cego. A história que conta isso, não está na Bíblia. A história que conta isso. Agora veja bem, é por isso que ele está desesperado, porque ele já viu, ele sabe o que ele perdeu. Mas o homem da nossa história não sabe o que ele perdeu e nem o que ele precisa. Mas Jesus, pela graça, sabe. E diz: você precisa disso, filho. Você vai ver como que é bom esse negócio de ser salvo, de encontrar Jesus, de ver a luz, de ver a glória de Deus. Você vai ver como que é top esse negócio, de você ter uma direção na vida, de você ter sabedoria do alto, de você ter milagres consistentes, verdadeiros na sua vida, de você ter a vida eterna. Isso é top demais, eu vou te dar, de graça. Você nunca pediu, você nunca entendeu o que você precisava, mas eu vou te dar. Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não se salva, isso é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie, não é? Hoje eu ouvi o irmão contando que ele era fãzão de um cara, não vou falar quem é esse cara, lógico, mas muito famoso no Brasil, né? Vocês conhecem ele. E ele foi para uma palestra desse cara, não é? E ali na palestra ele foi ouvindo, e ele apaixonado por ele, né? E o cara foi falando. Aí o cara falou assim na palestra: rapaz, eu ganho muito dinheiro. Lá na minha casa o dinheiro chega de carro forte, e eu tenho muito dinheiro mesmo. E eu tenho até um cofre gigante de não sei quantos metros quadrados para colocar todo o dinheiro que eu ganho. Não dou conta de gastar. E aí eu dou muito dinheiro para as pessoas necessitadas. Eu ajudo muita gente. Mas sabe por quê? Porque de vez em quando eu vou com 3 mulheres para um hotel,
Então, para eu me sentir melhor, eu ajudo as pessoas. Sabe, irmãos, tão rico e tão miseravelmente pobre, tão inteligente e tão miseravelmente ignorante. Veja bem, o irmão apaixonado por ele, por esse cara, falou assim: cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Ouvindo esse cara, que loucura, o que é que eu estou perdendo meu tempo aqui? Sabe, irmãos, as pessoas pensam assim: eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma obra para eu receber luz. Você não vai receber luz nenhuma, meu irmão, porque a luz vem de graça. Você só precisa crer nela. Quem está me entendendo? Não é por obra, para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados para fazer boas obras. É natural, se eu tenho a luz, eu vou fazer boa obra. Eu não vou fazer boa obra para receber luz. Eu faço boa obra porque eu tenho luz. Então a primeira coisa aqui é isso. Ok, queridos? Como que eu recebo essa luz? Como que esse homem recebeu? Ele recebeu? Fala bem alto. Ele recebeu de graça. Ok? Então ele recebeu de graça. Ele recebeu direção, sabedoria, milagre e salvação. Segundo lugar, como que ele recebeu? É interessante assim. Por reconhecer o poder de Deus. Isso aqui é muito chave também, presta muita atenção. Como que ele recebeu? Segundo lugar, por reconhecer o poder de Deus. Vamos entender? Versículo 6. Depois que Jesus disse para os discípulos: não, ele não está assim porque ele pecou, porque os pais dele pecaram, não é? Mas é para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele vai ver, todos em volta dele vão ver, quem quiser ver, vai ver. Agora, tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, ok? Aplicou aos olhos do cego. Agora veja bem, irmãos, eu acho tremendo isso. Porque quando os fariseus foram interrogá-lo, não é, para ele: o que aconteceu com você, como que você foi curado? E por 3 vezes para os fariseus e 1 vez para os seus vizinhos, ele deu o mesmo testemunho. Qual foi o testemunho que ele deu? Ele falou assim, ele disse: foi o homem chamado Jesus, ele fez lodo com a saliva. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, aqui tem uma chave, ok? Olha a resposta dele. Eu estou falando para vocês que ele recebeu luz porque ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu a fonte do milagre. Então olha só, olha a resposta dele para todo mundo que perguntava para ele: o que aconteceu com você? Como que você recebeu luz? Ele disse: foi o homem chamado Jesus. Faz assim comigo para a gente entender. Vamos agora. Isso ajuda a guardar. Então foi o homem chamado Jesus. Ele fez lodo com a saliva. Segundo lugar, não é? E aí passou nos meus olhos, não é? O lodo com a saliva. Depois o que ele fez? Ele me enviou para o tanque de Siloé. E 4º lugar, eu fui e eu estou curado. Mas, irmãos, onde que está aqui que ele reconheceu o poder de Deus? Eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque, irmãos, ele entendeu, em primeiro lugar, olha, a sequência da resposta dele é muito importante. Ele diz assim: olha, foi o homem chamado Jesus. Às vezes eu ouço uns testemunhos, é o contrário, né? Jesus é o último, não é? Entende o que eu estou falando? Então veja bem, se Jesus chegasse lá assim, ó, e tirasse do bolso, na hora que ele estava lá, para ser curado, Jesus tirasse do bolso uma caixinha de ouro. De dentro da caixinha de ouro ele tirasse um pequeno frasco de cristal. E o frasco de cristal tivesse um líquido colorido, dourado. E Jesus pegasse uma gota em cada olho. Qual que seria o testemunho dele? Ele diria: foi o líquido do frasco colorido. Vamos descobrir como que ele fez isso. Onde que ele arrumou esse frasco? E onde que ele arrumou esse líquido? Jesus não teria sido glorificado.
Eles, sabe, irmãos, e quando eu estava estudando essa palavra, engraçado, porque eu fiquei em crise com essa coisa do lodo, não é, barro com o cuspe, barro com o cuspe. Eu falei assim, puxa vida, qual que será o significado disso? Não é? O fundamento científico disso. Irmão, pensa, eu perdi uma semana, eu tenho que confessar esse pecado, eu perdi uma semana tentando descobrir isso, o significado do barro e do cuspe. Por que Jesus usou barro e cuspe? Não, tem que ter um fundamento aqui, irmão. Eu li tanta coisa, de tanta gente, tanto teólogo, de tanta coisa. Sabe quando você não sente aquela paz, aquela coisa que diz, que te explica, e você sai de lá convencido, é isso. Eu não saí, eu falei, eu não consigo. Eu não acredito nessas coisas. Senhor, qual que é o significado então desse barro com cuspe? Aí veio a revelação, anota aí agora. Agora anota aí. Todo mundo preparado com a caneta? Todo mundo? Não tem mais caneta, é celular. Anota agora, para você não perder. Sabe o que Deus falou para mim? O que significa o barro e o cuspe? Nada. O senhor está brincando comigo. Nada, não significa nada. Porque, irmãos, veja bem, era para isso mesmo que Jesus usou o barro e o cuspe, para depois ninguém ficar acreditando no barro. Porque se você experimenta passar barro na tua ferida para ver se vai curar, vai infeccionar. Experimenta, irmão, não tem fundamento nenhum. O que Jesus queria usar era algo que ele não acreditasse naquilo, para que a glória fosse dele e não do unguento poderoso. Irmão, mas nós somos assim. Nós estamos procurando os ungüentos poderosos, o homem poderoso, que vai colocar a mão na nossa cabeça e vai resolver todos os nossos problemas. Sabe, outra coisa que eu achei interessante, puxa vida, por que Jesus enviou para o tanque de Siloé? É tão importante isso. Irmão, não tem nenhuma frase na Bíblia que não tenha significado e importância. Por que o tanque de Siloé? Foi outra coisa que eu me decepcionei. Perdi tanto tempo procurando esse tanque. Qual que é a importância desse tanque para acontecer esse milagre? Nenhuma. O que Jesus queria. Por que Jesus não mandou ele para Betesda? Lembra de Betesda? Que era um tanque que eles acreditavam que quando a água se movia, a primeira pessoa que pulasse dentro seria curada. Tem aquela história do paralítico do tanque de Betesda. Jesus não mandou para Betesda, porque se ele mandasse para Betesda, o cara ia dizer: foi o tanque de Betesda. Mas quando ele dá o testemunho dele, ele diz: foi o homem chamado Jesus. Foi o homem chamado Jesus. Foi ele que fez. Entende o que eu estou falando? Ele fez lodo com a saliva, me enviou. Sabe o que significa Siloé? Enviado. Sabe por quê esse tanque? Porque o Ezequias, nos tempos da invasão dos sírios, eles fizeram um túnel secreto, está lá em Israel, tem as fotos, é um lugar inclusive turístico, não é? Eles fizeram um túnel secreto, irmão, sem tecnologia, sem tubos. Eles fizeram tudo dentro da rocha. E esse túnel secreto trazia água de um córrego distante, porque os sírios bloqueavam esses córregos para que não chegasse água em Jerusalém ali. Então essa água vinha por baixo da terra e desaguava nesse tanque chamado Siloé. O nome dele significa enviado, porque era uma água que vinha enviada de longe. Não tem um significado milagroso. E Jesus estava dizendo para ele: vai para Siloé. Então quando você dá o seu testemunho, como que você conta? Rapaz, eu não sei não, eu sou o cara. Não é? Glórias a mim, aleluias. Não é? Rapaz, eu não sei não, eu sou assim muito inteligente, tenho uma facilidade para eu fazer essas coisas, eu não sei não. Irmãos, essa glória não é dele, é sua. Se você é inteligente e você é bom no que você faz, a glória ainda é dele, porque é ele que te deu isso. Quando que a gente recebe essa luz, essa sabedoria, irmão? Quando a gente tem a humildade para reconhecer que tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Não é verdade, irmão? Tudo. Estamos aqui hoje, não é? Até hoje nós oramos pelo Gilbertinho de manhã. Está lá, não é? Tá aí no HGP,
não é? Ele está com uma insuficiência renal aguda, inclusive orem por ele. Amanhã eu vou lá visitá-lo. Ele fez hoje uma hemodiálise e a coisa parece que está complicada lá. Mas já descomplicou porque nós oramos. Mas eu estou te falando, irmão, você tem um rim saudável. A glória é de Deus. Amém, queridos? Você tem saúde, a glória é de Deus. Você está empregado, a glória é de Deus. Você tem essa percepção para esse tipo de coisa que você faz, a glória é de Deus. Não foi o tanque, não foi o cuspe, foi o homem chamado Jesus. O apóstolo Paulo ensina em 1 Timóteo 2,5, ele diz: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, aleluia. Só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, ok? Então qual que é o segundo segredo? Fala para mim. Reconhecer o poder, foi isso que ele fez, ele reconheceu, foi o homem chamado Jesus. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmão, olha aqui para mim, entenda isso aqui que eu vou te falar, entenda isso aqui. Já pensou essa loucura? Já pensou? Como que você se sente? Fala para mim aí. Como que você se sente quando você vê alguém que cospe no chão? Fala aí para mim. Hã? É terrível, não é? É ou não é? Agora, e se essa pessoa se abaixar e pegar no cuspe? Desculpa eu falar isso, irmão, desculpa. Eu tenho que ilustrar, eu não tenho outro jeito. Eu tenho que fazer você viver a cena. Essa pessoa se abaixa e pega no cuspe, e aí brinca com o cuspe, faz uma massinha. Não, irmão, pior do que tudo isso é passar na cara do outro. Agora veja bem, irmão, isso que Jesus fez, você não considera isso uma loucura? Você não considera isso? O instrumento que Jesus usou para trazer luz para o homem era uma loucura. Então, irmãos, é por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz, um homem morreu na cruz por todos os homens que creem nele, é uma loucura. Um homem que é filho de Deus, não é? Que viveu uma vida sem pecado, morreu pelos pecados de toda a humanidade, derramando o seu sangue. Isso não é uma loucura? Você não gostaria de fazer algo para ser salvo? Não é uma loucura você pensar que ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus? Veja bem que quando Deus olha para você, ele vê a justiça dele mesmo. Isso não é uma loucura? É uma loucura, irmão. Para os que se perdem, para nós é o poder de Deus. Não é verdade? Não é? Veja bem, essa sabedoria de Jesus que a gente não consegue entender. Agora você vai com esse cuspe na cara, você vai desfilar do templo até Siloé, que é 1 quilômetro de distância, sem asfalto e sem calçada, um cego que tem tanta dificuldade de andar. Você não considera isso uma loucura? Agora o cara vai desfilar na rua com essa humilhação na cara. Lá vai ele, e todo mundo fazendo foto do cara, coitado. E ele com o olho tapado de cuspe e lama, e ele desfilando em Jerusalém para chegar em Siloé. A dificuldade, o cara tropeçava, era uma loucura. Mas é assim o evangelho, não é? Agora vamos lá, coloca na sua vida prática. Você tem uma necessidade, você tem necessidade de luz em alguma área da sua vida. Precisa acontecer um milagre em alguma área da sua vida, porque a luz traz milagre. Precisa acontecer algo e não está acontecendo. Aí, irmão, você vai até Jesus e ele diz para você, você chora lá, fala para ele, você tem uma grande necessidade. Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa na sua cara e diz para você, vai tomar banho. O que você faria? Sabe, irmãos, e isso está acontecendo toda hora, escuta bem, toda hora. Lembra da mulher cirofenícia?
Ela tem uma necessidade, a necessidade dela, a falta de luz dela, é que uns demônios possuem a filha dela, ela fica terrivelmente endemoniada. Então ela vai gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que Jesus responde? Nada, silêncio. Os discípulos se incomodam com isso, dizem: mestre, responde, fala alguma coisa. Ela vem gritando atrás de ti. Aí Jesus diz: tá bom, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era grega. Agora a mulher foi discriminada, não é? Sabe o que ela fez? Ela se prostrou e adorou Jesus. O que é que você faz quando você não tem resposta? Ou quando você se sente discriminado, vendo um milagre acontecer com seu vizinho que não é crente, mas com você não acontece? O que é que você faz? Ela adorou Jesus, e quando ela estava nos pés de Jesus, adorando Jesus, Jesus olha para ela e diz: filha, olha aqui para mim, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E sabe o que Jesus respondeu? Você conseguiu. Grande é a sua fé. Seja feito como você crê. Pode ir embora. A sua filha já foi curada, já foi liberta. Aconteceu na sua vida. Ele disse para ela. Sabe, irmãos, então a gente vai até Jesus, e Jesus nos dá um comando inusitado, louco, e a gente não quer obedecer. Imagina, irmãos, uma mulher que está quase para morrer de fome. Ela só tem um pouquinho de farinha numa botija e um pouquinho de azeite num pequeno frasco. Aí o profeta Elias chega lá na casa da mulher, não é? E para resolver a situação financeira dela, ele diz assim: mulher, o que você tem aí? Eu tenho uma quantidade de azeite e trigo para fazer 3 bolinhos pequenos. Ele disse: então faça primeiro um para mim. Pensa bem, gente. Olha o comando de Deus para essa mulher: faça primeiro um para mim, depois do que sobrar, faça para você e para o seu filho. Eu lembrei de manhã, não é? Que eu saí para comprar alguma coisa, e quando eu voltei, tinha um cara que de vez em quando ele passava por lá e pedia, e ele já tinha passado na casa do pastor Genildo, a gente morava meio perto. E aí, tá bom, ele estava lá conversando com a Mila, né, e tal, tentando se resolver. Aí eu cheguei, eu falei: e aí, irmão, beleza, tranquilo? Paz do Senhor, né? Aí ele disse: não, paz, não sei o que e tal. E ele falou assim, eu falei: qual que é o problema? Ele falou: não, é porque aí me contou uma história do aluguel, que estava atrasado, que não sei o que. Eu falei: quanto que você tem para pagar esse aluguel? Ele falou: eu tenho R$200. Entra aqui, vamos conversar. Coloquei ele lá no pátio da minha casa e comecei a conversar com ele. Demorou essa conversa. Eu queria evangelizar mesmo ele, eu queria falar de Jesus para ele. E eu fui conversando, mas no final da conversa eu falei assim para ele: deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um dizimista? Ele falou: hã? Você é um dizimista? Ele disse: não. Eu disse: é esse o problema. Porque, irmão, eu falei para ele: uma parte de tudo que nós recebemos não é nossa. Quando nós tocamos em que Deus não nos deu, nós perdemos o que Deus nos deu. Contei a história para ele do paraíso. Lembra do paraíso? Todo mundo conhece a história, eu aproveitei. Lembra do paraíso? Eu falei: Deus deu o paraíso, mas não deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem tocou na árvore, no fruto da árvore, ele perdeu o paraíso, tá ligado? Ele disse: é mesmo. Eu disse: vamos fazer o seguinte, quanto tem mesmo? 200. Vamos dar o dízimo desses 200 agora. Aí ele já foi se ajeitando na cadeira, né? Ele já ficou desconfortável. Aí ele disse: rapaz, eu preciso ir embora. Disse: não, rapaz, vamos lá, vamos resolver essa parada aqui. Aí eu vou orar para você, eu sou um pastor, eu levo para a igreja. Ele falou: não, tá beleza. Nunca mais ele apareceu. Sabe, irmãos, quando Deus deu a orientação para o Naamã, você quer ser curado da lepra? Quero. Você tem que tomar banho. Vai tomar banho no Jordão, 7 banhos. Qual que foi a resposta do Naamã? Senhor, na minha terra tem rios melhores. Ok? E aí ele ficou dando justificativa para não ir, para não obedecer. Quem está me entendendo? Muito bem, então a segunda coisa qual que é? O poder é de Deus. E para a gente orar, irmãos, eu vou me empolgando e vou... Mas tá bom, vamos terminar. Quais são mesmo... Como que ele recebeu? Foi de graça.
Ele não viu Jesus, foi Jesus que viu ele. O que mais? Ele reconheceu o poder. Não foi o cuspe, não foi o barro, não foi o tanque, não foi a força do braço dele de ter ido lá, nada. Ele reconheceu, foi Jesus. E por último, gente, pela fé. Olha o que diz aí João 9,7. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Não é? Jesus disse para ele, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora preste bem atenção, irmãos. A salvação, a luz é de graça, mas é mediante a fé. O preço é você crer. Agora, o Naamã, ele recebe um comando e ele duvida. Então ele não obedece, não é? Ele não creu, porque, irmão, quem crê obedece. O que leva um homem ao adultério é a dúvida dele se realmente Deus existe. Porque um homem que tem aquela firme convicção: rapaz, Deus está me olhando, Deus está me vendo, eu sei que Ele existe. Irmão, ele não é louco, sabe, não é porque ele está com medo de Deus, mas é porque, irmão, imagina, se você está com o seu amigo aqui, eu estou aqui com o Rogério do meu lado, meu amigo, não é? E aí passa a Miss Universo na minha frente, não é? E aí e tal, seu telefone, gata, e tal, e não sei o quê. Irmão, eu não vou fazer isso nunca. Fora o temor de Deus, eu estou dizendo, cara, eu respeito o meu amigo, vou fazer isso. Agora, se eu creio que Deus existe e que Ele está dentro de mim, como é que eu faço isso quando eu estou sozinho? Eu não creio. Então, irmãos, a luz de Deus, eu estou procurando a luz, pastor, eu quero essa luz, eu quero essa sabedoria, eu quero essa direção de Deus na minha vida. Irmão, você está procurando no lugar errado, você não está procurando no lugar certo. A luz é Jesus. A luz é Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos crer. E eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon. Eu amo o Charles Spurgeon. É um cara que eu gostaria de passar pelo menos assim uns 100 mil anos com ele no céu, porque ele deve ter muita coisa para contar, não é? Então ele falou o seguinte, quer ver? Coloca a minha frase aqui do Spurgeon: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece-lhe. Então, irmãos, Jesus dá um comando para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele não perguntou, mas por que Siloé? Por que o Senhor não me manda para Betesda? Por que agora? Eu não posso ir amanhã? Isso não é fé, não é? Isso é dúvida. Entende? Eu sei a melhor maneira de fazer. Por que não pode ser igual ao Bartimeu? O Bartimeu, o Senhor não mandou ele tomar banho em lugar nenhum, e o Senhor não passou cuspe na cara dele. Por que não pode ser igual ao Bartimeu? O Senhor só mandou ele embora para casa e disse que era para fazer conforme a fé dele. Não, irmãos, ele não falou nada disso. Ele simplesmente obedeceu, porque ele creu. Ele creu na loucura da pregação do Evangelho, na loucura da cruz. Amém, queridos? A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Se você crê em Jesus, você obedece. Pastor, como é que eu sei que eu creio? Você obedece. Você obedece? Não, você não crê. E aí, pastor, para com isso, vira essa boca para lá. Eu viro. Se você não obedece, é porque você não crê que Deus está lá, que Deus está com os olhos em toda a terra, para se mostrar-se forte com aqueles que o amam. Aleluia. Então, irmão, se você quer luz, você precisa de fé. Tudo bem, a luz é de graça. Tudo bem, a luz é só pelo poder de Deus, e de homem nenhum, e de coisa nenhuma, e de lugar nenhum. Não é em Siloé, não é na Igreja da Paz, ou na Paz Church, nada disso. A luz é Jesus.
Agora, se você não crê, você jamais vai obedecer o que Ele está mandando você fazer. E aí, irmão, também não tem luz. Ok? Quem está comigo?